noite. Esse aqui é um novo canal de um projeto que estamos começando, do Filosofia de Boteco. A ideia desse canal é a gente trazer assuntos sobre filosofia, debater um pouco sobre eles, e ao longo do tempo ir abordando vários temas que englobam esse mundo da filosofia. Agora a gente vai começar a fazer um vídeo falar sobre um pouco do niilismo, falar sobre a nossa experiência pessoal que a gente teve com o niilismo, sobre como ele afetou, como ele mudou, como a gente incorporou o niilismo em nossas vidas, se a gente incorporou. E a ideia do canal é essa, de trazer vários vídeos ao longo do tempo e publicando sobre diferentes assuntos. Eu me chamo João Pedro, eu sou estudante de psicologia, mas também sou um entusiasta da filosofia. Sempre tive ela em minha vida e é basicamente isso. Eu gostaria de introduzir os outros participantes que vêm contribuir com a gente nesse debate. Quem quiser se apresentar aí, tá, esteja à vontade. Como eu falo muito, né? Meu nome é Johnny Navarro, eu sou formado em Direito, dou aula de Direito, dou aula de Lógica. Também sou um entusiasta, assim, bem filósofo no sentido de paixão pela filosofia de fato. Mas eu tenho uma abordagem bastante objetiva, mais como se fosse alguém do estruturalismo com determinismo, vamos dizer assim, aqui usando de termos filosóficos, né? Só que, assim, eu queria frisar que a gente tem uma abordagem que não é acadêmica, pelo menos da minha parte, né? É uma abordagem baseada no autodidatismo, não é uma abordagem de opinião, mas é uma abordagem autodidata. Enfim. Ok. Agora o Henrique, quer se apresentar? Boa noite, meu nome é Henrique Martins. Moro aqui no estado de São Paulo, São Bernardo do Campo. Sou estudante de filosofia. Eu estou no primeiro semestre, terminei agora o primeiro semestre. Já fiz psicologia também, fiz 7 semestres de psicologia, acabei não terminando. Mas eu acho que eu nasci mesmo foi para filosofia. Eu acabei largando e coloquei na cabeça que queria filosofia e acabei conquistando um sonho mesmo, né? Porque eu passei no ProUni e aí consegui entrar na graduação numa faculdade muito boa também. Então, mas assim, por enquanto, eu estudo filosofia já há um tempo, alguns anos, vou dizer uns 4, 5 anos. Sim, mais por leitura de livros mesmo, vídeo do YouTube. E agora eu tô tendo essa oportunidade de aprofundar, né, aí pela faculdade, assim, filosófica. Tô mais no ceticismo, né, porque eu tô aprendendo melhor, para depois eu poder falar que eu sou, não sei, pragmatista ou criticista, Seja lá o deixa que eu for. ver, Várias ilista. definições, né? Pois Mas é. a gente vai discutir um pouquinho esses assuntos. Agora, Vitor. É Vitor. Vitor. Que eu tava esperando você falar. Sim. Meu nome é Vitor Mulan, eu sou de Petrópolis. A minha história com filosofia começou muito cedo, porque a partir de 10 anos de idade por aí, eu comecei a ficar cético em relação à unidade divina, a um Deus. E a partir daí veio a minha dúvida a partir da filosofia. Então, como eu desconstruí Deus, tive que construir tudo de novo, do que é ético, o que é moral, o que é belo. E aí começou a minha história. Eu sou atualmente um pré-vestibulando, eu estou passando para medicina, mas eu pretendo depois fazer um curso de filosofia, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Filosofia é meu hobby e é a minha maior paixão dentro das coisas da vida. E eu tento sustentar as coisas que eu faço com base nela e ver o que eu faço está certo, ou ético, ou justo. O tema hoje que nós vamos abordar especificamente a nossa experiência que a gente teve com a filosofia niilista. Como ela se incorporou em nossas vidas, incorporou, como nós a entendemos. Vamos dividir aqui um tempo, cada um vai falar um pouco sobre isso, e sinta-se à vontade em querer fazer alguma colocação, caso ache necessário, uma pergunta para gerar o debate.
A ideia aqui é que cada um passe mais ou menos 5 a 6 minutos falando, aí depois a gente passa para o outro, para o vídeo não ficar muito extenso. Aí depois, no final, damos as considerações finais, entramos, falamos um pouco e depois a gente encerra o vídeo. Então, quando a gente fala de niilismo, basicamente, eu acho que é aquela primeira coisa, né, que aquele adolescente rebelde que normalmente ele se apaixona, né, por causa que aquela ideia da rebeldia, que ele tá no mundo cheio de regras e ele é potente, ele é diferente, ele é mais esperto. E falando sobre o meu caso, como a minha experiência com o niilismo, é bom primeiro a gente entender o que é o niilismo, né? O niilismo, ele é uma filosofia que ele veio lá pelos meados do final do século XIX, teve muita influência assim na Rússia e na Alemanha, não se conversa. Na Rússia foi mais um movimento político, né, que Dostoiévski escreveu perfeitamente sobre a condição russa, de como eles viam isso na Rússia naquele tempo, que culminou até na Revolução Russa logo após. E na Alemanha já era uma coisa mais filosófica, no sentido psicológico, onde as pessoas elas se sentiam, falando que era muito melancolia, aquela descrença. E o meu primeiro contato que eu tive com o niilismo, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Eu vim de uma família muito religiosa, mas eu nunca fui assim ativo, sabe? Eu tinha aquela ideia mais superficial sobre Deus, nunca refleti assim, por conta própria. E eu lembro muito bem de eu estar numa aula do meu professor de filosofia, né? Sempre começa assim, é ótimo. Aí ele fala uma palavra, Schopenhauer. Eu sabia nem o que era, mas eu achei o nome engraçado. Me remeteu ao Schopen, não sei. Eu achei bem engraçado. E a primeira coisa que ele me bota o homem, não lembro direito como falou, mas era uma coisa bem pessimista, sabe? A única certeza é que você vai sofrer. A única certeza é que você vai morrer um dia e que você continuar tentando é só a certeza de um novo fracasso. E eu, no meu auge da vida, eu assistindo muito South Park, assistindo vários influencers assim, de rock, pesadão, a galera com aquela letra super anarquista e eu me encantando, assim. Aí eu comecei a ter esse movimento, assim, sabe? Aí esse era apenas uma coisa mais superficial. Eu nunca incorporei muito neles na minha vida, até porque eu não tinha muito essa vocação, era mais um processo. Eu diria que eu ainda era religioso, mas nessa parte eu fui começando a me tornar ateu. Eu fui começando a me questionar aquelas coisas mais, tipo, o mundo é ruim, Deus é perfeito, logo Deus é perfeito. E eu começava a conversar muito com uns parentes, que ele era um cristão, que é um padre, quer dizer, um pastor, e eu conversava com ele e ele dava muita visão romantizada sobre a religião. E eu gostava muito de conversar com ele, mas sempre questionando. E eu fui entrando assim, numa espécie de desencanto com essa ideia da religião romantizada, né? Porque a religião, querendo ou não, ela é um conforto. A religião, ela é boa, ela diz o que você deve fazer, ela te dá respostas para as suas incertezas, ela te dá um modo de vida. Porque imagina que você é uma pessoa irrelevante na sociedade. Você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de bem material ou intelectual. Você é apenas uma pessoa comum, especial. Aí depois surge. Eu acho que seu áudio tá atrapalhando um pouquinho. Sei. Enfim, aí imagina que você é esse tipo de pessoa, aí do nada chega uma religião que ela te fala que você é perfeito, que tem um ser superior, que lhe ama incondicionalmente, que a sua vida tem um sentido, que você é potente, que você pode tudo, e que você é perfeito. Isso é uma coisa muito encantadora. Mas isso não necessariamente é a verdade. Isso não necessariamente. E eu enxergar isso, de começar a me questionar, eu fui incorporando esse livro na minha vida. E eu diria que hoje eu tive mais contato, que eu fiz na faculdade de filosofia, e eu comecei a pesquisar mais a profundo. E eu não diria que eu sou niilista
da forma como a sociedade vê, até porque niilismo é uma coisa muito não focada, porque existem vários tipos de niilismo. Existem 4 tipos de niilismo, que é o niilismo negativo, o passivo, o passivo, o negativo, reflexivo. São 4 tipos de niilismo. É ativo, passivo, Ativo reativo e e negativo. negativo. Isso foi uma categorização do Deleuze sobre o niilismo encontrado na obra de Nietzsche. Negativo, reativo, passivo e ativo. Isso mesmo. Só terminando aqui a minha fala, que já vou passar a bola. Enfim, mas esses tipos de niilismo, eles dizem mais como a roupagem que você vai dar para o niilismo na sociedade. Mas eles têm uma ideia assim, epistemológica, uma essência, que é aquela do ceticismo, de que você não acredita em nada, você duvida de tudo, da ciência, de Deus, das romances, das paixões, que simplesmente tudo. E você se vê nessa condição humana, isso é uma angústia gigantesca, sabe? E eu tenho essa compreensão que eu não vivo dessa forma, porque não tem até nenhum sentido, sabe? Você viver assim, isso leva à depressão e tá que você, ok, o mundo é uma bosta, a gente vai morrer, a gente vai viemos do pó, pro pó voltaremos. E entender isso, o niilismo, ele não é necessariamente negativo, ele não é necessariamente depressivo. Ele te dá uma consciência, ele te dá uma ideia e você faz dela o que você melhor para entender a sua vida. Sem enganar, sem se mentir, sem ser honesto consigo mesmo. E é isso basicamente a vida que eu sigo, essa filosofia que eu penso para mim, que eu incorporo, que eu aprendi do niilismo, né? Beleza. Agora quem quiser falar, eu passo a bola aí. Eu queria falar por último, tá, gente? Se não for... Tudo bem. Se quiser, eu vou em segundo, eu posso... Pode ir, então. Então, minha história com o niilismo também vem dessa base. Eu venho de uma família tradicional brasileira, que tem aquela... que é cristão, mas não é aquele que segue, é só de título. Então, o contato foi muito forte com o cristianismo ao longo da minha vida. A partir de 10 anos, por aí, minha família resolveu retomar as práticas religiosas. Eu vou ter a câmera cortando assim, teu rosto. Tá cortando? Calma. Você quer ficar na vertical é melhor? Você quer assim é melhor? Sim, tá bom, tá ótimo. Tá bom? E aí eles começaram a retomar a atividade religiosa, só que foram de uma lógica cristã para uma lógica espírita. Então, muito cedo eu tive esse contato com uma quebra de religião, com duas religiões se batendo em conceitos diferentes. E eu, como uma boa criança, pensei, mas por que aqui isso aqui é um pecado e lá é o certo? O que define isso? E a partir da alteridade vem a dúvida, né? E a dúvida veio implacável, assim. A partir daí foi um processo contínuo de descrença ao ponto de me declarar aos 10 anos de idade ateu. Só que tinha um problema. A partir do momento que você declara isso, que você declara não tem motivo suficiente para crer num Deus específico, e aqui eu estou usando ateu como agnóstico não teísta, que é o que tem dúvida, mas acha improvável, é esse ateu que eu me refiro? É o agnóstico, né? Agnóstico não teísta. Tem um ateu, cético e agnóstico. Sim, é porque essa definição de ateu é do Dawkins. O Dawkins fala que o agnóstico não teísta, que acha muito provável ter um Deus, deveria se chamar de ateu para poder promover um movimento, para poder dar força para o movimento. Mas o certo mesmo é agnóstico não teísta, sendo purista com o termo. Então, com o agnóstico não teísta, surgiu um problema. Como é que eu vou conseguir justificar as coisas? Como é que a gente sabe o que é certo, o que é moral, o que é ético, o que é realidade? Como é que a gente sabe das coisas? Aí apareceu metafísica, epistemologia e todos os problemas. Só que isso junto veio o niilismo. Então o niilismo é minha base de construção. Vou assumir o nada, vou assumir que não tem uma moral específica, uma ética específica para determinar tudo na vida, é o meu início. E aí eu fiquei puxado pela obra do Nietzsche, né? É de se esperar que, obviamente, veio Nietzsche. Eu li bastante livros do Nietzsche, não muito, uns 4 ou 5, eu estou iniciando meu caminho ainda. Eu acompanho muito também a lógica argumentativa de alguns ateus em comunidade por aí.
E atualmente eu estou tentando meio que deixar o niilismo. Eu estou muito vinculado com o Sartre, eu estou muito existencialismo. Eu consigo identificar no existencialismo um niilismo ativo. Só que esse niilismo Sim, ativo, para Nietzsche, é a superação do niilismo. É o caminho que sim. vai para o Ubermensch. Desculpa a pronúncia, eu não falo alemão, mas eu falo Ubermensch. E que é o homem ideal, né? Que é o além do homem. E eu vi no Sartre Super-homem. isso. Sartre, Camus. E eu tô de pouco em pouco estudando o existencialismo e tenho gostado demais. E junto com esse niilismo também vem uma grande paixão pela ciência, né? E aí vem Dawkins, Carl Sagan, vem os grandes nomes, Hitchens, todo mundo são Harrys. E atualmente eu me encaixo nisso. Eu tô tentando sair do niilismo, tentar construir com base nos preceitos que eu conheço, uma ética, uma moral, uma lógica. E a partir desse prisma que tudo que eu tento definir como ético sai. Então essa é a minha relação com o niilismo atualmente. Sim, é que niilismo é aquela porta de entrada, né? Para É, você a questionar, dúvida. para depois você, digamos assim, florescer para o tipo de pensamento. Acho que é igual reformar um prédio, sabe? Quando o prédio está muito acabado, você destrói o prédio, deixa tudo no chão e começa do zero. Eu acho que o niilismo é isso. Eu peguei o prédio de uma lógica cristã, destruí completamente, deixei no chão e estou começando a partir daí construir de novo alguma coisa mais, talvez, ética, mais filosófica, mais pensada. É, agora, Henrique, E o que ele faz com a filosofia também, né? Porque a filosofia tem lá todo um caminho que ela percorre até chegar a Nietzsche, e mesmo que já existisse essa noção de niilismo, mas ele que dá uma profundidade maior, né? E aí ele meio que quebra com tudo que já foi formado, então é meio complicado, né? É uma posição bem arriscada. é que Eu niilismo gosto vai de... ser contra, né? Assim, a nossa natureza, com quem a gente deveria ser. Porque o ser humano é uma pessoa romântica. A gente é criado no mundo ensinado que a gente tem que nascer, casar, estudar. A gente está sempre atrás do desejo, sabe? Pelo desejo, através do desejo, pelo desejo. A gente está sempre desejando. E quando você entende que esse desejo, a fundamentação dele é sem sentido, uma coisa baseada em si mesma, isso gera uma angústia. Aquela crise existencial, tu se pega louco, se você viver isso, não vai. Teu áudio tá travando, ela guarda. Posso ir travando? agora, então? Deixa eu ver aqui. Falar? Mas aí você corta isso aí, Henrique. Beleza, então vou começar aqui. Eu não pensei muito antes, mas eu vou dar uma improvisada aqui. Eu acho que eu não tenho uma ligação assim direta com o niilismo, mas foi uma corrente de pensamento que eu gostei bastante quando eu tive contato. Igual vocês, eu também tive uma experiência com a igreja. Minha família, a maioria é evangélica, né? E eu sempre ia, passei uns 10 anos na igreja, meio que arrastado, assim, tinha que ir à força. Mas como eu ia, então eu prestava atenção, eu gostava da parte que falava, né, da Bíblia e tal. E acreditava, assim, porque todo mundo falava que Deus é bom, né? Que você tem que ir para o céu, você tem que ser uma pessoa boa. E tudo bem, assim, eu aceitava, mas também não levava aquilo como uma necessidade, né? E aí eu cheguei na adolescência, perto da adolescência, lá para os 15 anos também eu comecei a encher o saco, assim, eu via muita coisa errada na igreja e eu acabei saindo. E depois eu tive contato com, não assim diretamente, mas eu tive uma postura meio niilista, porque Deus não existia, eu não cheguei a ser ateu, né? Mas eu fiquei meio que nesse movimento. Como foi citado agora? Eu esqueci o nome, não está vindo na mente. Quando você crê, quando você não crê, mas também não fala que não existe. Agnosticismo, né? Agnóstico? Até hoje eu sou agnóstico.
Agnóstico é aquele famoso ateu cagão, né? É A acima pessoa do muro. Exatamente. tá no É o que o avião, assim, Dawkins fala. caindo, aí você acredita, né? Não, eu Você tá acho no assim, avião, Na hora caindo e de se morrendo, vamos fuder, segurar o que a gente na acha que hora pode de se ser. fuder, pede pelo amor de Deus. não, eu acho que eu não sou nem assim, porque eu sou muito irrelevante essa existência de Deus, porque eu penso, se Deus existe, cara, tem muita coisa errada. Porque se ele me deu a faculdade da razão, e se eu posso questionar as coisas, se eu tenho dúvida, se ele me fez assim, como que ele vai se zangar por eu questionar, né? Marcos Aurélio, Tem né? tanta coisa errada no mundo também. Então, E essa é a eu ideia, assim, do lilismo. tive essa postura meio niilista, porque eu passei a não acreditar em muita coisa. Aí eu comecei a faculdade de psicologia, comecei a entender melhor as coisas, tive contato com uma filosofia mais aprofundada, e aí me apaixonei pela filosofia, e depois comecei a ler Platão, e tive uma base assim, razoável de Platão, né? E aí eu falei, nossa, eu tava me sentindo um deus já com a dialética, achava que sabia tudo. E aí, depois de Platão, fui direto em Nietzsche. Aí ferrou, né? Porque ele meio que quebra tudo. Ele no livro dele, O Crepúsculo dos Ídolos, ele acaba com Sócrates, né? Com Platão. Narigudo, É, feio. por aí. Ele mesmo fala, né? E, Que não é um homem, ele é uma bomba, né? Ele mesmo é, deixa claro isso. e aí eu Capítulo é o fiquei meio problema assim, Sócrates. né? Adoro, adoro, adoro. Aí eu fiquei meio assim, porque eu gostava tanto do Platão, do Platão. Sócrates, e aí eu meio que tive uma repulsa assim por ele no início. Como é? Tu levava ele, assim, como um ideal de verdade, Platão e Aristóteles? Não Assim, uma entendi. coisa a ser seguida? Tipo, a tua visão sobre Platão e Aristóteles era um ideal a ser seguido? Como é que essa tua relação com eles? Um ideal, né? Aquela coisa do mundo das ideias, que você através da razão, chega na verdade, que tudo tem uma forma de uma essência, você vai tirando as diferenças, você vai Uhum. acaba chegando numa essência. E assim, funciona bem pra caramba, só que tem coisas que não funcionam. Tipo, você vai definir homem, como que você vai definir homem? É uma questão muito Ó, profunda, né? Como que você vai definir os um gregos, líder? eles... Tem coisas que a razão é difícil de definir pela razão, né? E aí o Nietzsche vai falar que a nossa consciência, a razão, ela não tem uma autonomia tão grande quanto a gente pensa. Não tem uma capacidade de discursar sobre tudo no mundo. Então, eu acabei aceitando um pouco a visão do Nietzsche, eu entendo bastante a crítica dele e concordo em boa parte. Só que eu acho que, não sei, também não dá para você só ser niilista, porque senão eu acho que acaba virando um caos, né? Porque Não a gente não, necessariamente, não depende muito. acredita em nada, né? Tudo bem que ele tem várias definições ali de niilismo, e ele vai chegar ali no niilismo ativo, que você tem que ressignificar sempre a sua conduta e os valores da humanidade. E, e é bem legal, assim, essa visão, mas eu acho que no mundo que a gente está hoje, é muito difícil chegar nessa definição de niilismo ativo. Acho que já foi construído de uma forma que ele precisa voltar E eu acho que no atrás. final das contas não é nem interessante o niilismo ativo, porque acaba virando uma espécie de catequização, né? Que já é uma coisa mais política, já é você querer é, meio que refutar os outros. E você é a coisa mais chata que que a religião tem, que nos aflige. É o catecismo, é você querer chegar e impor essa religião aos outros. Aí eu tô aqui de boa e chega pessoa querendo me converter ao cristianismo, ao judaísmo. É um saco, vai. Por que tu vai ter que ser um niilista fazendo a mesma coisa que eles fazem, sabe? Isso é aquela rebeldia assim, imatura, assim, sabe? É uma
coisa não tão interessante assim de fazer, tendo ideia Mas assim, aí, de ser ideal. você ainda vai continuar, Henrique? Você ainda tem Não, alguma pode. Não, acho que é só isso, pode continuar. Agora o Então, Navarro. a minha. Primeiro, para contextualizar, né? Meu contato com a filosofia foi muito cedo na vida. Eu costumo dizer um negócio que eu aprendi com o Leandro Carnal, eu adoro essa fala, que diz o seguinte: eu sou um dos caras que nasci salvo, né? Eu sou filho de professor, a minha mãe é professora, com pós-graduação e tal, então comecei a ler muito cedo, muito cedo. Como eu sou daqueles caras que cresceu soltando pipa da janela do apartamento, então a minha diversão era ler, né, e brincar com os Lego lá, era o que eu fazia quando eu era criança, né? E aí, quando eu era criança, eu lia livros, por exemplo, Como Era o Cotidiano em Roma, coisa de maluco, assim, que adulto não lê, eu lia. Guri era o que tinha à disposição, minha mãe incentivava, então, pô. E aí eu tinha um problema muito sério com as minhas próprias ideias, eu desconsiderava as minhas ideias. Eu desconsiderava, porque a experiência que você tem com o externo, quando você é criança, é uma experiência de que você não sabe. Você vai fazer um troço, seu pai, sua mãe chega lá, não é assim, é assado, faz desse jeito. E aí o que você vai fazendo é meio que acatar esses modus operandi, e assim você vai. A experiência do Heidegger, né, do eu construído, é assim que você vai construindo seu eu. Só que não é você, são os outros que estão construindo seu eu, né? O externo, a coisa toda que está ao seu redor. A gente também pode fazer uma referência aí com o devir, né? Mas um pouco de calma. Então, e daí eu desconsiderava muito as minhas próprias ideias, eu achava que eu era um babaca. Pô, tipo assim, tudo que eu vou fazer, os outros têm que me dizer como é que faz. Então eu sou um idiota. Eu não sei porra nenhuma, e aí eu sou obrigado a acatar tudo que os outros me dizem, né? E depois que eu aprendi, aí agora essa coisa aqui eu já sei, não preciso que ninguém me diga mais. Mas isso me incomodava, porque eu sou um ser pensante. Eu tinha ideias, esboços, vamos dizer assim, de como fazer, seja lá o que fosse que eu queria fazer. Estou falando de coisas bem básicas, tá, gente? Tipo assim, montar um troço, subir num banco, lavar uma louça, sei lá, coisinhas bem básicas que você tenta fazer quando você é criança e as pessoas te dizem, não, não é assim, tá errado, você não sabe fazer isso. Isso me causava essa inquietação, de porra, eu sei de porra nenhuma, eu preciso que todo mundo me diga como é que se faz as coisas, e então eu mesmo comecei a dar um descrédito para as minhas ideias, né? Eu tinha uma ideia ali básica, e aí eu me tornei um perguntador infeliz, assim, tipo, tudo eu perguntava. Porque se eu não sei de nada, né, nada do que eu penso funciona, nada do que eu penso é funcional, eu preciso perguntar. Né? Agora perguntar para quem, né? Para quem acha que sabe ou para Para quem eu né? achava que sabia, né? Porque aí você tem os arquétipos que você constrói. O meu Eu era a acho que minha eu mãe. perguntava pra minha avó, né? Assim, vó, perguntava uma coisa pra minha avó sobre, vó, meu futuro, não sei o que fazer, tô aflita lá. Meu filho, vida é muito simples, se case, pegue um trabalho, uma mulher, você tá feito, sabe? Agora eu sei o que fazer, né? Agora eu estou totalmente apto a seguir minha vida. A gente passa por essas complicações, né? Da doutrinação familiar, acontece. Mas como eu estava falando, eu tive um tanto de sorte, eu nasci salvo. Quando eu tinha acesso à minha mãe, porque ela trabalhava muito, então não estava sempre disponível para eu perguntar. Eu perguntava, e aí era assim, eu perguntava um troço para minha mãe e a gente ia passar 3 dias conversando, né? Porque aí ela ia explicar, buscar nos confins do universo, né? Até chegar naquele troço que eu queria saber. Outra pessoa era minha filha. Depois tu Não tem corta problema isso aí. não, se quiser a gente pode cortar isso aí. Se quiser esperar um pouquinho aqui até ela acalmar, não tem problema. 2 anos. Dá tchau, papai. Dá tchau, dá beijo. Vai. Vai lá brincar com a mamãe. Bota o desenho lá para ela assistir. Vai assistir com a mamãe. O ciclo da vida em observação.
E esse é o horário que eu fico com ela. Então ela está estranhando muito o fato de eu não estar com ela. Mas enfim. E aí o que aconteceu? Eu perguntava também para o meu avô. E aí entra de novo Nasce Salvo. Meu avô, ex-combatente de Segunda Guerra Mundial, almirante da Marinha. Então tinha um contexto de, digamos assim, pelo menos de alguma intelectualidade ali inerente daquela figura que é o arquétipo paterno que eu tenho, é o meu avô. E numa dessas questões que eu levantei, me surgiu o livro Um Convite à Filosofia. E aí eu li o livro Um Convite à Filosofia, eu tinha mais ou menos uns de 8 para 9 anos, por aí. E aí quando eu... Claro, o que eu aproveitei daquele livro foi nada, né? Mas, assim, eu aproveitei uma coisa que eu considero... Uma questão que eu considero primordial para o meu desenvolvimento intelectual e até como, sei lá, em todas as áreas mesmo. Porque lendo o Convite à Filosofia, eu descobri que o meu pensamento importa, né? Que era um troço que lá atrás, anos atrás, eu tinha concluído, não, que eu não sei de nada, eu tenho que perguntar. Quando eu li o Convite à Filosofia, o que eu penso, as conclusões que eu chego, as deduções que eu faço a partir da experiência sensível, elas têm razão, elas têm alguma lógica. Não está errado porque eu estou pensando. Eu não preciso de alguém dizer tal coisa para que eu considere aquilo como a conclusão mais acertada. Né? E isso aí mudou a minha... Na filosofia, eu podia ser eu. Né? E isso foi um gatilho bastante divisor de águas. Até eu encontrar isso, eu tinha uma existência meio que nula. A partir do momento que eu encontrei isto aí, a minha existência passou a fazer sentido, porque agora eu posso ser, eu não sou só mais um perguntador, eu não sou só mais um imitador do modus operandi alheio, da opinião alheia, da conclusão alheia. Passou alguns anos e eu continuei... Não, e voltando mais um pouco, assim, pegando essa parada do niilismo, assim, Então, agora vamos chegar no... Teoricamente, assim, um pouco agora mais... chegar no niilismo. Eu já questionava bastante a questão do Deus, né? Deus criador, Deus cristão. A minha família ela é judaica, mas como meu avô falei, né, lutou na Segunda Guerra Mundial, então a gente vivia assim, o judaísmo da porta de dentro, da porta da rua para dentro, da porta da rua para fora, éramos cristãos, né? Com medo da perseguição nazi-fascista e tal. Então todo mundo comemorava Natal. Em casa a gente comemorava Hanukkah. E eu achava meio estranho essas coisas, mas, enfim, fui descobrir isso depois, né? Porque ninguém não se falava isso, ainda mais com crianças. Então, e eu sempre questionei muito por uma problemática basicamente passional. Eu não conseguia entender a bondade de Deus em relação à desgraça que há no mundo. Isso era absurdo para mim. Eu odiava quando alguém exaltava que Deus era amor e era bondade. Eu me lembro bem de um programa do Fantástico, de umas crianças na Somália, numa situação de fome extrema e tal. Eu era bem garoto e aquilo me impactou bastante. Cadê esse Deus, filha da puta? Que essas crianças estão aí nessas... Não pode, cara, tá errado essa porra e tal. Acho que na época eu não xingava ainda tanto assim, mas enfim... e aí, o que aconteceu? Eu me deparei com o Assim Falou Zaratustra. Acho que os mais malucos de todos acabam se deparando com o Zaratustra, né, do Nietzsche, que foi um livro que eu li e odiei. A parte que eu mais gostei do livro é que ele disse: será que vocês são loucos? Vocês não sabem que Deus morreu? E aí eu me interessei pelo pensamento de Nietzsche, porque eu concordava perfeitamente com isso. Deus está morto. Essa é a explicação. Né? Deus está morto e é por isso que o mundo está essa desgraça aí que enfim, ainda no meu pensamento extremamente infantil e sem um conhecimento mais profundo. A minha vida me proporcionou algumas situações bastante peculiares e aí eu me tornei um niilista, não do ponto de vista encontrado na obra de Nietzsche. Inclusive eu tenho uma referência para o meu niilismo, porque eu ainda permaneço e acredito que vou permanecer
até o fim da vida, como niilista, mas é um niilismo um pouco diferente, que não se enquadra nessas 4 categorizações que Deleuze fez, né? Encontrado na obra de Nietzsche, do niilismo ativo, passivo, reativo e negativo. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, um filósofo italiano, filósofo político italiano, chamado Gianni Vattimo, se não me engano. Não, a pronúncia não sei se é essa, tá, gente? Desculpem, eu não falo italiano, mas me parece que é isso. E esse cara falou de um niilismo, ele é pós-Nietzsche, né? De um niilismo que já vem no pós-modernismo, né? Porque até Nietzsche, o niilismo era basicamente a negação do mundo da vida, né? Vamos falar do niilismo, do primeiro niilismo encontrado na obra de Nietzsche, que é essa negação do mundo da vida, lá de Platão, né? O mundo que, para Nietzsche, Platão e Sócrates são a desgraça da humanidade. Eles fizeram um trabalho nefasto, miserável, não sou eu que digo isso, é Nietzsche, tá? Depois não me esculhambe por causa disso, tá? E aí ele falava o quê? Ele falava que Sócrates era um cara completamente ineficiente no mundo da vida, porque ele era feio, ele era fraco, ele era corcunda e narigudo, e como ele não poderia ser eficiente no mundo da vida, ele elaborou o mundo das ideias, né? Aonde, em detrimento deste mundo onde ele é ineficiente, ele poderia ser alguma coisa, ter alguma eficiência, né? Lá na invenção de Sócrates do mundo das ideias. E isso, para Nietzsche, foi uma desgraça para o resto da humanidade, né? Aí tem a questão lá da democracia como sistema de governo dos fracos, porque o forte não se associa, o forte age, o fraco se associa para poder agir, porque sozinho não pode nada. Então, Nietzsche é um cara meio maluco. Então, o meu niilismo não compartilha disso, né? O meu niilismo é um troço mais... Seria um niilismo mais existencialista, né? Eu considero, inclusive, um estado de consciência, o niilismo que o Vattimo fala, ele vem de uma espécie de... o Vitor falou que você precisa desconstruir, o prédio está todo fodido, você precisa desconstruir tudo para poder construir algo mais legal, mais eficiente, sei lá, mais funcional, pelo menos. E eu acredito que o niilismo é exatamente isto. É uma desconstrução que visa uma reconstrução eficiente, mas eu não acredito que isto aconteça de forma intencional. Eu acho que o niilista, assim como eu, ele é acometido pelo niilismo. É a causalidade que te traz o contato com o niilismo a partir de um estado de consciência aonde tu chega à conclusão de que a vida não faz sentido nenhum. E não vai fazer. E eu não tenho as ferramentas necessárias para atribuir sentido nenhum à vida. E aí você se torna um vazio absurdo, doentio, patológico. E aqui eu queria fazer uma breve observação, saindo um tanto do raciocínio. Hoje em dia, começou há uns anos atrás, não sei se vocês lembram, bipolaridade era moda, né? Todo mundo nas redes sociais era bipolar. Hoje em dia, todo mundo nas redes sociais é deprimido, né? E algumas pessoas relativizando esse vazio que o niilismo te proporciona, vou já voltar a isso, mas a relativização burra disso incorre em um problema de depressão, que era o que você estava falando. O niilismo não necessariamente é um troço negativo. Eu não considero o niilismo um troço negativo, de maneira alguma, né? Mas a relativização disto pelas mentes incautas, pelas pessoas despreparadas, por falta de conhecimento, e talvez até, parafraseando Nietzsche, por falta de vontade de potência, né, incorre numa depressão, num negativismo. Então dane-se tudo, porque estudar para quê se eu vou morrer? Né? Era coisa que a gente dizia na década de 90. E não tem nada a ver com isso aí. Está longe disso, é o contrário disso, inclusive. O niilismo assim como Sócrates, e agora Nietzsche vai se
revirar no túmulo. Sócrates, quando toma cicuta, ele não abre mão da vida, ele afirma a vida num ato de morrer. Ele abriria mão da vida se ele negasse tudo que ele defendeu até aquele momento. Sócrates foi para a guerra, pô. Foi soldado, saca? E aí ele podia fugir. Os amigos dele falaram com ele, pô, foge, cara, vamos largar. Não, a vontade de poder afirmar-se, às vezes, gera uma negação do ser. É o vazio, é o niilismo. Aquilo, tomar cicuta, estava afirmando a vida, negando a vida. É o quarto tipo de niilismo de Nietzsche lá, né? Você afirma a vida ao negar o niilismo que você já vinha praticando na busca pelo super-homem. E você faz isso morrendo. Foi o que Sócrates fez. Né? Nietzsche não gostava muito de Sócrates, então não conseguiu enxergar isso, mas é basicamente isso. E o Vátimo já faz isso. O Gianni Vátimo já vem dizer que o niilismo é algo que acomete o buscador, é algo que acomete aquele que procura alguma coisa de fato. E aí eu me lembro de Diógenes com a lanterna no meio-dia, né, nu, onde está o homem? Esse é o niilista. As coisas supérfluas deixam de importar quando você se encontra nesse estágio de vazio. E a gente teve uma conversa 1 ano atrás, mais ou menos, De La Guardia, eu não sei se você lembra, eu falei do trauma. Todo niilista pode descrever, acho que até com alguma um nível de profundidade que é um tanto constrangedor, os traumas que o levaram até o niilismo. São experiências bastante negativas, bastante constrangedoras, que vão te desconstruindo quanto eu, quanto ser, e isso é que te leva ao niilismo, né? A essa negação do sentido da vida, pelo menos no sentido universal, que se aplica a todo mundo, né, de um modo geral. Do ponto de vista ontológico, melhor falando, aqui a gente não está entre leigos completamente, apesar de que já fui questionado a respeito disso. Já falei que não há sentido para a vida, e a pessoa, não, mas eu dou sentido para a minha vida. Não, não é isso, cara. Não é para a tua vida, para todas, para a vida de um modo geral. Tá? Só para ficar claro, evitar mais interpretações. Então, o niilismo, do meu ponto de vista, é um despertar. E é o despertar da razão, é o despertar da objetividade. Não há sentido para a vida. Tem não sei se vocês conhecem um desenho, Rick Morty, devem conhecer. Uhum. E aí o Morty fala para a irmã dele, né? Cara, você vai fugir? O meu corpo está bem ali. Eu tomo café da manhã todo dia em frente ao lugar onde eu enterrei o meu corpo. Então, para de bobeira, bora assistir TV. Não faz o menor sentido isso aí. A vida não importa. Você não está em lugar nenhum, você não vai para lugar nenhum, a gente não tem objetivo nenhum, sabe? E é isso. Então, a partir disto, a gente faz um retorno. A gente pode fazer, na verdade, eu acho que o caminho natural é você fazer um retorno, porque a vida ela é um ente, vamos dizer assim, né, do ponto de vista ontológico, a vida é um ente que outorga um sentido, seja lá de qual for. É um ente que requer o sentido. Condição para a vida é haver um sentido. Né? É a eudaimonia aristotélica. A vida que vale a pena por si só, porra. Não preciso de porra nenhuma para que a vida tenha... Eu gosto muito de uma visão que a gente tem umas duas certezas, né? Tipo, eu tenho certeza que eu nasci, pelo menos eu acho, né? Eu consigo me ver. E eu tenho a certeza que eu vou morrer, né? Sim, Então, essas duas certezas. Então, agora, o que eu faço disso, da minha vida, é desrespeitar a mim, né? E eu penso muito nessa sua fala que tu traz sobre Sartre também, né? Ele fala que nós somos condenados a ser livre. O homem é um ser jogado no mundo e a gente tem que ver a partir das nossas ferramentas, do que a gente possui, fazer as nossas escolhas, fazer as nossas decisões, que remete justamente a essa ideia da gente entrar nesse desencanto e depois a gente readaptar essa ideia de como viver a partir de um ideal que foi construído por nós, né? E aí é o seguinte, cara, para completar, eu sei que eu falo muito, tá, gente? Por isso que eu pedi para falar. A intenção do vídeo aqui era ser de 20 minutos, assim, mas já passamos do dobro, mas não tem problema não, é uma primeira experiência aqui. Para terminar, é o seguinte, eu acredito que o niilismo acontece de forma
através da causalidade, mas essa causalidade ela é traumática. E esses traumas te proporcionam destruir, desconstruir, ou como diria Derrida, deconstruir, né? Você, a partir disso, agora sim, você está apto, né, a de fato reconstruir-se de um pressuposto que não faz sentido. Você é obrigado a atribuir um sentido para que você se torne um ser vivente eficiente. E esse sentido não tem a lanterna de Diógenes, é a razão. Você não tem para onde ir. Você precisa analisar as coisas de uma forma objetiva. E aí volta a Nietzsche, o amor fati, né? Amar o mundo da forma que ele é, amar as pessoas da forma que elas são. E as pessoas têm defeitos, e você vai ter que considerar isso, você vai ter que amar esses defeitos. Os defeitos também compõem a pessoa. As desgraças do mundo também compõem o mundo. Né? Não é algo à parte, não é algo que não deveria estar lá. E aí isso já gera um outro link que seria com Spinoza, mas fica para um próximo vídeo aí. Com certeza, falar sobre Spinoza aqui, a gente... Então, basicamente é isso aí. Basicamente é isso. Você falou muito bem, e nisso que você falou tem umas coisas que eu adoro. Por exemplo, quando a gente pensa no niilismo, a gente fica naquela angústia, né, de, nossa, nada tem sentido. A vida não tem um sentido intrínseco único, né? E a gente fica nessa angústia. Mas eu não sei o que gerou em mim, acho que foi muita leitura de Nietzsche, talvez contato com Sartre, mas isso trouxe uma atmosfera otimista para mim. Porque, vamos lá, não tem sentido único na vida. Então, cada um de nós aqui está restrito a seguir os desejos da vida. E, porra, isso é incrível. Isso é incrível. Já que eu posso tocar piano, eu quero tocar pelo resto da vida, eu vou tocar pelo resto da vida. E não tem mais ou menos, né? Tem que seguir. Não tem uma lógica única. Eu posso fazer o que eu quiser dentro da vida. E aí eu penso, bom, a gente tá aqui, tá todo mundo vivo. Vamos fazer a experiência de vida, que a gente não escolheu, mas a gente pode escolher acabar, se a gente quiser se matar ou algo do tipo. Vamos curtir. A gente tá aqui na Terra. Vamos fazer as pessoas viverem bem enquanto a gente vive. Então, se o seu desejo... mais budista, né? Se você quer tocar piano, vai tocar piano. Se você quer pular Isa Delta, vai pular Isa Delta. Se você quer ser gay, se você... Quer não, porque você não escolhe, né? Mas o que você é não faz diferença, porque a vida é sua. A gente pode viver completamente em paz. Não tem um sentido único, não tem uma regra geral. E tem algo mais incrível do que isso? Eu não consigo pensar em algo melhor que isso. É como se fosse uma libertação, né, cara? Você tá livre. Você, aprender a amar o mundo, você não existe, você, enquanto niilista, você não existe. Você não tem sentido nenhum. Né? Você não tem causa, você não tem motivo, razão, nada. Você é nada. Você é ninguém, você não existe. A partir do momento que você não existe, você pode ser qualquer coisa. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Boa frase. Então, é necessário deixar de existir o movimento intelectual atual de deconstrução, que infelizmente incorreu na relativização da verdade, no bolsonarismo, nas contradições performáticas, tal. Isso aí a gente deve à falta de educação, à falta de conhecimento, né? O eu construído numa base que não tem conhecimento gera esse tipo de discrepância, de aberração. Isso são aberrações intelectuais. Eles não absorvem o cerne da coisa, que é eu não existo de forma intencional, eu não tenho um objetivo, eu não estou buscando nada, não tem Deus, não tem inferno, eu obedeço às regras sociais porque isso me interessa, sei lá, esse tipo de coisa não te desgraça, não te negativa, não te anula. Na verdade, esse tipo de coisa afirma a vida. Esse tipo de coisa te põe num ponto de conforto que você pode discorrer para qualquer lado que você desejar, né? E aí você precisa dar razão.